A repercussão internacional da devastadora operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 130 mortes, tornando-se a mais letal da história da cidade. Realizada nos complexos do Alemão e da Penha, a operação mobilizou cerca de 2.500 policiais contra a principal facção criminosa da capital fluminense, que opera em várias partes do Brasil e no exterior, inclusive aqui em Portugal. O governador Cláudio Castro chamou a ação de um duro golpe no tráfico. Será? A que custo? Depois que as autoridades confirmaram a morte de 64 pessoas, sendo 4 policiais, um deles com apenas 40 dias de profissão, moradores e familiares recolheram cerca de outros 70 corpos, que haviam sido deixados na mata pelos policiais, muitos com sinais de execução. A imagem dos corpos enfileirados no asfalto chocou o mundo, ilustrou a brutalidade da operação. Artigos do The Guardian, do Reino Unido, e do The New York Times, dos Estados Unidos, destacaram o horror sentido pela população, que fez um clamor desesperado por justiça ao colocar os corpos na rua. A abordagem militarizada, lembrada pelo jornal norte-americano Washington Post, acontece em momento crítico, enquanto o Brasil se prepara para receber grandes eventos internacionais, como a Conferência do Clima, que ocorre já agora, em novembro, em Belém do Pará. Organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch foram firmes em suas críticas, chamando a operação de massacre e exigindo investigações sobre o uso excessivo da força. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também alertou contra violações de direitos humanos, uma realidade que se torna cada vez mais comum nas favelas. O dilema é complexo. A batalha contra o crime organizado não pode ser travada à custa de tantas vidas, sejam elas culpadas ou inocentes. Quem são de fato esses mortos, se bandidos ou não, a gente dificilmente vai saber. E também não podemos esquecer que no Brasil não existe pena de morte. Enquanto as autoridades arriscam a vida de moradores e de policiais, alguns sem nem tempo suficiente de corporação, no enfrentamento a um crime cada vez mais organizado, armado com drones, metralhadoras e granadas, a cúpula das facções permanece imaculada. E não se engane, as baixas por elas sofridas já foram precificadas, fazem parte do risco do negócio, com um batalhão de jovens sem perspectiva de futuro prontos para substituí-las. Resta a dor de quem perdeu um ente querido, o medo e o desespero amargados pela população e o constrangimento do país, mais uma vez associado ao crime e à violência. Mas qual a razão disso tudo? A ver, de preferência, no próximo programa eleitoral gratuito de rádio e TV. Siga o meu perfil para mais notícias de Portugal, do Brasil e do mundo. Antônio Martins Neto, de Lisboa, para você.